Pessoal, você sabe desidentificar das coisas que te incomodam? Ou de todas as coisas? Eu sou a psicóloga Lourdes Possato, autora de 10 livros, sempre com o objetivo de trabalhar autoconhecimento e harmonia emocional, maturidade. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre um dos tópicos importantes da Gestalt terapia, que é a minha linha de atuação, que é o processo de desidentificar. É interessante que nós tendemos a absorver demais as nossas coisas. E às vezes o que nem é nossas coisas, coisas de fora. E a Gestalt tem uma observação, uma reflexão muito importante, que é o aspecto da autorresponsabilidade. Se nós formos pensar por quem, pelo que nós somos altamente responsáveis, nós poderíamos dizer que a responsabilidade é muito a nível pessoal. Não há ninguém responsável por você, a não ser você. Tomemos assim uma relação que eu sempre coloco com a nossa natureza. Gente, para pensar, alguém come para você? Alguém dorme para você? Alguém toma remédio para você? Não, né? Então veja, o nosso processo de autorresponsabilidade é muito grande. A nível pessoal, é 100% de responsabilidade. A nível de relacionamento, 50%, porque você não pode fazer a parte do outro, você só pode fazer a sua. A nível, e aqui entra qualquer relacionamento, tá, gente? E pelo outro, você tem zero responsabilidade, com exceção de pets, crianças e pessoas assim altamente dependentes num nível até mental, certo? Então, obviamente, você tem uma responsabilidade. Mas na medida que o seu filho, por exemplo, começa a crescer e começa a aprender a fazer as coisas por ele mesmo, você precisa largar. Por quê? Para que ele ganhe autoconfiança, para que ele desenvolva a confiança nas capacidades e nas habilidades que ele tem. Tá? Isso é crescimento, gente, e começa desde cedo. Mas voltando na questão da responsabilidade pessoal, gente, é 100%. Então o processo de autoconhecimento, ele é muito importante para que você perceba como é que você funciona. Você funciona em função de quê? Você age a partir de quê? Quais são as crenças que você absorveu e está tendo isso como um pano de fundo que te move o tempo todo nas suas ações e decisões? Esse é um aspecto muito importante da nossa responsabilidade, porque a partir daí nós precisamos perceber o que é o nosso departamento e o que não é. Então, até na Gestalt terapia, dentro desse processo de desidentificar, eu preciso saber separar o que sou eu e o que é o outro, o que sou eu e o que está fora de mim. Eu vou dar alguns exemplos aqui de algumas falas. Eu tenho uma família, mas eu não sou a família. Por quê, gente? Porque a família, as pessoas, não me pertencem, nem os filhos. Os filhos crescem, eles são do mundo. A nossa responsabilidade inicial como pais é criar, dar as condições materiais, psicológicas, morais, para que esse ser se desenvolva. E quando ele termina o seu desenvolvimento, vira um adolescente, adulto, ele é dele, ele é do mundo. E aí eu vejo as mães, os pais altamente preocupados ainda com filhos, né, de 45 anos, 50 anos. Tá errado, tá? Então veja, eu tenho uma família, mas eu não sou a família. As pessoas não pertencem a nós. As pessoas podem ir embora, elas podem morrer. Então, de novo, eu sou eu, tá? Eu tenho, mas eu não sou. Eu tenho um carro que é meu, fato. As coisas materiais, os objetos, eu posso dizer que são meus. Mas eles não me representam. Esse é um ponto importante que separa o ser do ter, tá? Eu tenho uma casa, mas eu não sou a casa. Presta atenção nisso, gente. Eu tenho uma casa, mas eu não sou a casa. Eu não posso confundir a coisa em si com o meu ser único, imortal,
Percebe? Voltando, eu tenho filhos, mas eu não sou os filhos. Eu tenho uma mãe, mas eu não sou a mãe. Eu tenho um pai, mas eu não sou o pai. Então a gente precisa separar muito bem o que sou eu. Eu tenho problemas, mas eu não sou os problemas. Não é? Eu posso dizer, mas eu tenho dívidas, mas eu não sou as dívidas. Eu vou lidar com as dívidas, eu vou lidar com os problemas. Então esse processo de desidentificar é muito importante porque separa você da coisa em si. E você precisa sempre ficar de fora. Porque esse olhar de fora é muito importante num outro aspecto da maturidade emocional, que é o olhar realista. Quando nós temos um olhar realista, nós podemos ter ações melhores para lidar com aquilo. Eu vou dar um exemplo bobo, tá? Hoje está um frio danado aqui. Veja, eu posso não gostar do frio, mas está frio. Então eu posso mudar o frio? Não depende da minha vontade. Mas eu vou lidar com o frio. O que eu quero fazer? Eu vou me agasalhar o tanto quanto eu preciso para ficar confortável. E dentro desse aspecto, nós precisamos estender esse olhar realista a tudo que nos envolve. Para quê, gente? Para não confundir as bolas, tá? Nós estamos dentro de um país. Nós não somos o país. Nós temos pessoas em volta de nós, e nós não somos as pessoas, nós não somos os políticos, nós não somos esses elementos, né, que estão na política. A gente está fora, a gente está observando. Nós temos um poder relativo de escolha, tá? Mas os trâmites, os conchavos, o que cada um faz e pensa a nível de bastidores, nós não sabemos, nós não controlamos. Então, gente, essa aceitação do espaço de ação, até onde eu vou, o que me compete a nível real, a nível realista, a nível verdadeiro, eu preciso saber, porque isso está totalmente ligado à minha maturidade. Então, quando eu aceito o meu campo de ação, eu vou estar às ordens da minha inteligência, das minhas habilidades, do meu sentir, da experiência que eu já acumulei até agora, e vou lidar com as coisas, com as pessoas, com os problemas. Se eu não faço isso, fica uma salada global na nossa cabeça. Tá? As pessoas confundem os conteúdos delas com os conteúdos do outro. E um exemplo básico é o que o outro pensa de mim. Ai, nossa, sabe, se eu falar? E se o outro não gostar? Nossa, o que eu vou fazer? Vamos parar com essa história? Porque, veja, eu não controlo o que o outro pensa. A menos que, eu sempre falo isso, a menos que eu seja provocadora, a menos que eu tenha uma atitude de provocação, tipo pegar uma arma e encostar na cabeça da pessoa, eu sou responsável pelas atitudes, pelas ações e pela reação dela. Senão, não. Eu estou aqui na minha, estou falando, estou expressando uma opinião, estou fazendo uma palestra, estou andando na rua, qualquer ação. O que o outro pensa? Sei lá. A pessoa pode pensar alguma coisa? Claro, mas atenção aqui. O que o outro pensa, o que o outro sente, a menos que você provoque, não é sua responsabilidade. É responsabilidade do outro. E você, dentro do seu campo de ação, precisa perceber que você não tem nada para fazer com isso. Não tem, gente. Eu sempre falo aqui que o desempenho ele é altamente prejudicado quando eu me preocupo com o outro, ou em satisfazer as expectativas, ou em tentar adivinhar, nossa, o que o outro está pensando. Sabe o negócio da imagem? Tem que ser uma coisa que eu controlo, que está comigo, eu decido o que eu quero fazer. Em prol de quem? De mim. Aí vem de novo um trabalho mega importante, que, inclusive de um dos meus livros, que é a inteligência emocional. Trabalhar, saber lidar com as nossas emoções. As nossas, ou seja, as emoções de cada um. Tá? O bom líder, que também está dissertado dentro desse livro, ele vai lidar, claro, com as emoções do grupo que ele coordena. Mas ele só é responsável, a menos que ele provoque, pelas reações dele, pelas ações dele, pelo que ele sente. Então, essa inteligência emocional de saber lidar com os nossos sentimentos
é muito importante dentro do nosso crescimento emocional, dentro do processo de maturidade. Então, saber desidentificar do fora de mim, não colocar a minha segurança no fora, justamente porque eu não controlo o fora, tá? Pessoas podem ir embora, emprego, a empresa pode falir, a pessoa pode perder o emprego. Então, qual é o ponto de segurança dela? Ela, a experiência dela. Na medida que o outro pode ir embora, pode morrer, eu não posso colocar minha segurança no relacionamento, no outro, no casamento, na relação. Claro que não. Então, essa importância de saber o seu campo de ação, o ponto que você se move, até onde você pode ir, o que está na sua mão resolver, o olhar realista, o desidentificar, a centralidade. Nossa, como eu falo isso, gente. A necessidade de centralizar em quê? Em meus conteúdos, naquilo que eu penso, naquilo que eu sinto, nas minhas necessidades, na minha responsabilidade, no meu campo de ação. Essa é a grande centralidade que tanto a Gestalt principalmente fala, o aqui e agora. Então, pontos importantes da Gestalt, aqui e agora, responsabilidade pelas ações no aqui e agora. Porque veja onde é que a gente está, no aqui e agora. Ontem já foi, daqui a pouco eu ainda não sei, eu só posso agir, sentir e fazer alguma coisa no aqui e agora, hoje. Então, gente, olha a importância dessa centralidade. Então, gostaria que você refletisse. Centralidade, desidentificação, campo de ação, aceitação da realidade. Tem uma frase no budismo que eu acho muito bonita. Quando você tem um olhar correto, né, uma aceitação correta, você tem uma ação correta e boa. Porque, veja, a ação correta, ela está diretamente relacionada à necessidade correta da ação. O olhar realista que é muito importante. E os ansiosos precisam perceber que não dá para agir no daqui a pouco. Você pode programar o daqui a pouco, mas o daqui a pouco é sempre uma surpresa. Tá? Se eu estiver centrada na minha confiança, da minha capacidade, da minha percepção, da minha inteligência, das minhas habilidades de lidar com o novo, porque cada momento é novo, pensa quantos momentos novos você já viveu na sua vida. Então, isso deveria te dar uma confiança, uma autossegurança de que você pode lidar com o novo, com qualquer situação que aconteça na sua vida. Isso é a dinâmica da vida. Isso é a vida, é o fluxo. E se a gente estiver nesse fluxo, nós seremos como aquele rio que flui, ele não fica pensando, ele vai. Né? Tanto que a água é o elemento mais fluido da natureza, é a própria flexibilidade. Então, olha como é importante ter esse olhar centrado naquilo que realmente compete a mim, no meu campo de ação, nas minhas necessidades, naquilo que eu sinto que eu quero fazer, que é melhor para mim. Então, essa pergunta é muito importante. O que eu quero e o que eu posso, para ter um acordo legal, né? E respeitoso sobre as nossas ações. Eu gostaria que você refletisse nisso. Os meus livros estão aí. Eu gostaria de citar aqui o É Tempo de Mudança, que ajuda a trabalhar muito bem com o medo, né, do futuro, com as cobranças, Em Busca da Cura Emocional, que também aborda N problemas aí emocionais que nos atrapalham, autoestima, depressão, falta de autoconfiança, enfim, inteligência emocional, autoestima, o desafio de ser você mesma. Gente, entra lá, Lourdes Possato Blog, Google, os livros Lourdes Possato, estou à disposição, você pode adquirir aqui comigo, você pode se informar aqui comigo, Facebook, Lourdes Possato, Instagram, coloque lá suas dúvidas, coloque aqui os seus comentários, aquilo que não ficou claro, você pode sugerir temas também. E compartilhe esse vídeo, dê o seu like, compartilhe, porque eu acho que essas reflexões são muito interessantes, sabe? Para que as pessoas possam mudar um pouco as próprias atitudes
criando aqui uma centralidade e uma maior responsabilidade perante o próprio bem-estar, né? Então, ok, fico à disposição, agradeço pela atenção, namastê, e nos vemos no próximo vídeo.